Fala, menino, tudo bom com vocês? Né? Olá pessoal, bem-vindos ao canal Geografia Baixito Tavares. Se você não é inscrito no canal, pegue seu dedinho nervoso, aproveita logo, vai e dá aquele clique aí ó, em inscreva-se, tá? Ative o sininho para receber notificações e não esqueça de dar aquele like e compartilhar com seus coleguinhas. Hoje eu vou trazer para vocês uma dica massa sobre circulação geral da atmosfera. Vamos lá? Bom, então tá aqui ó, o quadro pronto para tu, né? Dá aquele print gostoso, tá? Ou melhor, deixa para printar ele lá no final, que a gente vai preencher ele de informações agora, certo? Para a gente começar entendendo o que é a circulação geral da atmosfera, a gente precisa ter uma noção de pressão atmosférica, né? Como é que o vento se desloca em função das diferentes pressões. Para isso, você precisa ir aqui, ó, clicar nesse cardzinho aqui, que a gente tem uma aula pronta para você, lhe esperando. Vai lá, confere e volta aqui para não perder nada. Bom, vamos começar aqui, minha gente. O nível de insolação na superfície terrestre se dá de modo desigual. Então a gente vai ter áreas próximas do Equador, por exemplo, que a gente vai ter uma incidência de raios solares muito mais intensa, fazendo com que essa área seja mais quente se comparada aos polos, certo? E aí vocês viram que os ventos eles vão se deslocar sempre das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, sempre de A para B, certo? Então, por convenção, já que aqui a região equatorial é a área mais quente, se ela é a mais quente, a pressão é mais baixa. E os polos, como se tratam de áreas frias, né, que recebem uma menor quantidade de calor ao longo do ano, na verdade os raios solares eles tangenciam as regiões polares, né, vão ser áreas mais frias. Se são mais frias, a gente vai ter uma alta pressão. Né? O ar frio está associado a alta pressão e o ar quente está associado a uma área de baixa pressão. Só que aí os ventos eles não vão se deslocar diretamente dos polos em direção ao Equador. A gente vai ter aqui ó, regiões que vão apresentar diferenças em relação à temperatura, né? À medida que a latitude se eleva, alterando a pressão do ar. Então a gente vai ter como padrão ó, baixa pressão no Equador. Nessa regiãozinha aqui ó, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, deixa eu colocar aqui ó, só para vocês terem uma ideia. Ó. Aqui a gente tem o trópico de Capricórnio e aqui a gente tem o trópico de Câncer. Ou seja, a gente tem o hemisfério sul e aqui o hemisfério norte, tá? Então, na altura dos trópicos aí, ó, a gente vai ter uma área de alta pressão e aí, ó, por convenção, a gente tem ó, uma alta pressão polar e uma alta pressão subtropical. O vento ele não pode se deslocar de alta para alta. Então, nesse meiozinho aqui, a gente tem que ter uma área de baixa pressão. Não quer dizer, por exemplo, que o ar aí é quente, né? Porque à medida que a latitude se eleva para norte ou para sul, a temperatura tende a cair. Mas em relação à área polar e à área subtropical, a gente vai ter uma densidade menor do ar nessa região. Portanto, ela vai ser uma área de baixa pressão, beleza? Bom, dito isso, como é que a gente vai fazer o esquemazinho aqui? Para entender a circulação geral da atmosfera. Lembra, os ventos vão sair de onde? Isso, de alta para baixa. Então, começando pelo Equador, o que é que a gente vai ter aqui? Ó, vou fazer as setinhas, ó, o vento saindo de alta para baixa pressão. Percebam que os ventos aqui, ó, esses ventos próximos da superfície, estão saindo das altas pressões subtropicais, na altura dos trópicos, em direção ao Equador. Tá? Esses ventos estão convergindo. E eles vão chegar aqui ó, e vão ascender, porque o ar quente ele é mais leve. Então o ar, quando se aquece, as partículas de ar elas ficam mais espaçadas umas das outras. O ar se dilata, ele se expande. Ele ganha volume, fica mais leve e ascende, sobe. Quando ele sobe, ele vai encontrar as camadas mais frias lá ó, da troposfera. Esse ar ele vai se resfriar. Quando ele se resfria, se tiver umidade, e tem, por conta do vapor de água presente na atmosfera,
o que é que a gente vai ter? Formação de nuvens. Olha que lindo. Essa nuvenzinha condensa aí, precipita, chove, tá? Mas vamos parar aqui. Primeiro, esse ar que veio, ó, das zonas tropicais em direção ao Equador, convergindo e ascendendo, esse vento aqui que se deslocou nessa direção, a gente vai dar o nome de ventos alísios. Olha para aí que lindo. Eu vou puxar uma setinha aqui, ó. Ventos alísios. Esses são os ventos alísios, minha gente. As características, vê se bate. Trópico em direção ao Equador, dos trópicos em direção ao Equador, são ventos de superfície, estão próximos da superfície. Eles estão convergindo, ascendendo e são ventos úmidos que criam chuvas, precipitação, tá? Esses são chamados alísios. Antes de eu ir para os contralísios, coloquei isso daqui, ó. Essa área do Equador, onde a gente tem a convergência de ar, a gente vai ter então aqui, ó, nessa região, a zona de convergência ao ar convergindo, intertropical. Então essa zona aqui, zona de convergência intertropical, que está associada aqui também, ó, à baixa pressão equatorial, a gente vai ter, deixa eu puxar a setinha, ó, as chamadas calmarias. E o que são essas calmarias? São áreas de restrição de circulação de ar. Isso vai causar aquela sensação de mormaço, aquele ar abafado, preso, nessa regiãozinha aqui, ó, tá? Então a gente vai ter aqui nessa zona de convergência intertropical as chamadas calmarias, nas baixas pressões equatoriais, beleza? Então a gente já viu que o ar converge, ascende, precipita, por conta da umidade, né? E ele vai cair, pessoal, em outra direção. Ele vai cair aqui, ó. Esse ar, ele se resfriou e agora ele vai se deslocar para cá, ó. Só que ele vai vir para cá agora, ó, frio, porque ele se resfriou. O ar, em elevada altitude, a temperatura dele tende a cair, né? Então ele se resfria. Esse ar agora, que perdeu também umidade, ele vai descer para cá frio e seco. Esse ar frio e seco que desce aqui, ó, do Equador agora em direção às altas pressões subtropicais, do Equador em direção aos trópicos, frio e seco, vai ser chamado de contralísios. Então percebam os alísios e os contralísios, tá? Quais são as características dos contralísios? Escuta o que eu disse agora. Equador em direção aos trópicos. São ventos de altitude, ó, ventos de altitude que se resfriaram, né? Quando ele se resfria, o ar pesa. Lembra do ar-condicionado, jovem? O ar-condicionado ele é colocado em cima, porque o ar frio é mais pesado e ele tende a descer, tá? Então esse ar desce. Essa descida do ar vai ser conhecida como subsidência. É um ar em subsidência, em queda, em descida. Aqui, os alísios, é um ar em ascendência. Contralísios, subsidência, tá? É um ar que vai divergir. Quando chega aqui, ele diverge. Ele vai fazer isso, ó, galera. Ele diverge na superfície para ir de volta em direção à baixa pressão. E é um ar frio e seco, como eu mostrei para vocês. Então, esse sistemazinho aqui, pessoal, ó, de circulação de ar, vai receber o nome de célula de Hadley. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no meio, Hadley. Essas duas células de ar, nessa região intertropical, vai receber o nome de célula de Hadley. Não esqueça disso, tá? É esse sistema de circulação de ar que a gente vai ter nessa região, tá? Vamos continuar o desenho agora para a gente entender? Bom, eu disse que os ventos sopram das áreas de alta para baixa pressão. Então, o que é que a gente faz aqui, ó? Alta pressão, deixa eu usar essa coisinha aqui agora. Alta pressão para baixa pressão. Alta pressão
para baixa pressão. O que é que acontece quando o ar chega numa região de baixa pressão? Ele se aquece, né? Ele se expande, acende. Se tiver umidade, formação de nuvenzinhas, precipitação, e a gente vai ter esse ar agora em elevada altitude, né? Resfriado e mais seco, caindo nas áreas de alta pressão. Na alta pressão polar e na alta pressão subtropical. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vê? De alta para baixa pressão, de alta para baixa pressão. O ar é mais leve, o ar aquecido ele se expande, formação de nuvens. E agora a gente vai ter o quê? Esse ar caindo aqui, ó, nas altas pressões polares e altas pressões subtropicais. Entenderam? Esse ar aqui que sempre cai, ele vai ser frio e seco. Se ele é frio e seco, o que ele pode causar? Presta atenção aqui, galera, que eu coloquei, ó. Esse ar frio e seco que sai aqui, ó, dessa região mais ou menos dos círculos polares em direção aos trópicos e o que sai do Equador em direção aos trópicos vão influenciar, vão ter forte impacto na formação dos desertos. Então, o deserto do Saara, o deserto australiano, o deserto do Atacama, o deserto do Kalahari, também no continente africano, tá? São exemplos dessa influência, dessa massa de ar fria e seca que atua nessas porções da superfície, tá? Então eles vão surgir também em função dessa influência do deslocamento dessas massas de ar, beleza? Em compensação, nessa região aqui, ó, da baixa pressão equatorial, a gente vai ter a formação, ó, de grandes florestas em função da elevada temperatura e umidade, como a floresta amazônica, por exemplo, e a floresta do Congo. Então, esse tipo de circulação atmosférica vai ter interferência direta na formação dessas paisagens, tanto de florestas, no caso das baixas pressões equatoriais, quanto dos desertos, quando se referem às altas pressões subtropicais, beleza? Bora lá continuar o desenho aqui, ó. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Célula de Hadley. Essa célula de ar aqui, ó, pessoal, ela vai ser chamada de célula de Ferrel. Esse sistema atmosférico vai ser conhecido como célula de Ferrel. Aqui e aqui. Aqui a gente vai ter que célula de ar? Que sistema atmosférico? Conhecido como célula polar. Norte e sul, ó. Célula polar. E quais são os ventos que vão se deslocar aqui, ó? Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter um ventozinho que vai ser chamado de ventos de oeste. Oeste aqui e oeste deste lado. E aqui os ventos polares. Para um lado e para o outro. A gente tem aqui agora completo, não é verdade, todo o sistema de circulação da atmosfera, certo? Vou deixar só mais uma dica para vocês. Em função, presta atenção, em função da influência da rotação, os ventos vão sofrer um leve desvio na sua direção. Esse desvio dos ventos vai ficar conhecido como efeito de Coriolis. Esse efeito vai fazer com que os ventos eles estabeleçam um padrão de circulação que no hemisfério sul vai se dar no sentido horário, e no hemisfério norte vai se dar no sentido anti-horário. Eu vou colocar aqui uma imagem de um ciclone. Os ciclones tropicais, por exemplo, né? Percebam que quando ele acontece no hemisfério sul, o formato desse ciclone vai estar no sentido horário. E quando eles acontecem no hemisfério norte, isso vai se dar no sentido anti-horário. Não esqueçam desse detalhe, certo? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, pegue seu dedo nervoso aí, então, dê aquele clique gostoso, se inscreva no canal.
É o que mesmo agora que eu tenho que dizer? Ative o sininho para receber as notificações. Não esqueça de dar esse like e compartilhar com seus coleguinhas, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Um beijo bem gostoso do tio Chico aqui. Tchau!